Meus irmãos, sejam bem-vindos ao SPNcast, o seminário, o podcast do Seminário Presbiteriano do Norte, onde a tradição reformada se une, a vocação pastoral e a excelência teológica floresce aos pés da cruz do nosso Senhor Jesus Cristo. Nosso lema é a nossa oração e também é o nosso propósito como instituição: fidelidade às Escrituras, excelência no ensino e compromisso com a missão. Meu nome é Macena, sou pastor presbiteriano, professor dessa casa, e hoje nós temos o prazer de dar início, né, a essa jornada e com um convidado especial, pastor, teólogo, escritor, uma das vozes mais relevantes, não apenas no Brasil, mas também de forma global, reverendo Augusto Nicodemos, hoje pastoreando a Esperança Bible Presbyterian Church na Flórida, e ex-aluno do seminário, com uma vasta ficha de serviços prestados à Igreja Presbiteriana do Brasil, uma vida constante na educação teológica, no pastoreio, na vida conciliar. E nessa conversa de hoje nós vamos passear por alguns temas centrais da fé cristã, como o chamado pastoral, a fidelidade bíblica, os desafios culturais e a perseverança na obra do Senhor Jesus Cristo. Se você ouve o nosso podcast pelo Spotify, então siga lá, Spotify, SPNcast, e avalia lá com as 5 estrelas. E se no YouTube, é aquela mesma regrinha: se inscreve no canal, ativa o sininho, deixa o teu like lá, porque vai nos ajudar a espalhar a boa teologia reformada no nosso país, né? A apresentação do reverendo Augustus, nós temos aqui o privilégio também, o prazer de receber o nosso diretor do seminário, o reverendo Dr. Zé Roberto, que tem nos ajudado e tem nos incentivado muito com esse projeto do podcast. Então, passo a palavra para o nosso reverendo Dr. Zé Roberto. Ô, Macena, prazer é todo nosso de poder começar esse nosso podcast aqui do Seminário Presbiteriano do Norte, e desde já agradecer ao reverendo Augusto por ter aceito o nosso convite. Estava brincando aqui no início, dizendo que não adianta o reverendo Augusto se esconder, ele vai para um lado ou para o outro e a gente acaba encontrando ele. E fiquei feliz, porque quando nós soubemos que o senhor estava por aqui, entramos já em contato com seu genro, Ronaldo, reverendo Ronaldo, que manteve todo esse contato para que esse nosso encontro acontecesse. E ficamos felizes por tê-lo aqui conosco. Reverendo Augusto, como você mencionou, não só foi aluno dessa casa, né, e professor, foi diretor também, aqui acho que no exílio de 90 ali. Então, que prazer, reverendo, tê-lo aqui conosco. Vou começar o nosso podcast aí tendo esse privilégio. E desde já, né, seja muito bem-vindo. Acho que já faz um tempo que o irmão não esteve aqui. Faz um SPN, talvez esteja vendo alguma diferença até a partir do próprio casarão ali, né? Sim, e diferença para melhor. Coisa boa. Reverendo, seja bem-vindo. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Totalmente à vontade. A cena vai manter aí a diretriz, né, do programa, fazendo perguntas, e das minhas curiosidades, estou aqui por perto para lhe perguntar também. Tá bom. Estamos aqui à disposição. Reverendo Augustus, a gente queria começar pela trajetória ministerial do irmão. Nosso podcast também tem um foco dos nossos seminaristas, e, de certa forma, a experiência do pastor aqui, né, como um estudante e depois como já um professor, já termina de ser aluno, já é professor e depois exerce uma função na casa. Qual a importância do SPN
na sua formação e seu chamado do ministério pastoral? É. Olha, o SPN teve um papel decisivo na minha formação. Quando eu me converti, senti o chamado de Deus para pregar. E comecei a pregar e cedo Deus abençoou as minhas pregações. Eu era convidado para pregar nas igrejas sem formação formal alguma, nada. E as pessoas diziam, você tem que ir para o seminário. Eu dizia, para quê? Eu já estou pregando, já estou evangelizando. A essa altura eu tinha plantado já uma igreja em Maria Farinha, aqui, norte de Recife, em Olinda. Estava plantando outra igreja no interior de Pernambuco, na cidade de Gamileira, e pregando em congresso de jovens, dando testemunho. Não via razão de ir para o seminário se Deus estava me usando daquela maneira. Finalmente, eu fiquei convencido de que deveria ir, porque eu percebi que se não fizesse, eu não teria... Foi mais uma razão pragmática, não é? Não estou dizendo que ela estava certa, mas foi o que moveu. Percebi que se eu não fosse pastor, eu não teria acesso a oportunidades de pregar, de ensinar. Como um leigo, não teria essa condição. Então, não diria que foi a melhor motivação, mas Deus tem compaixão de nós, né? Mesmo quando a gente está errado. E entrei no seminário relutante. E eu me lembro do professor Gerson Gouveia, professor de teologia sistemática, quando ele começou a dar aula de teologia, e eu mudei completamente de opinião. Foram as aulas do professor Gerson, a maneira como ele colocava, como ele explicava as coisas de Deus. Ele me disse assim, Augustus, você talvez não esteja vendo o valor da teologia sistemática, mas se você aprende mais sobre Deus, quem é Deus, o plano dele, a pessoa de Cristo e da igreja, você vai orar melhor, suas orações serão melhores, sua pregação vai ser melhor. E tudo que você faz será mais bem regulado pela palavra de Deus. E ele tinha razão. Então, eu era um novo convertido, impetuoso, cheio de zelo, fervor, mas eu precisava de uma formatação, precisava de uma orientação para encaixar na minha cabeça de maneira lógica e sistemática as grandes verdades que eu cria e que eu não sabia como organizar na minha cabeça, biblicamente e sistematicamente. Então, o seminário teve um papel fundamental na minha formação. E na época, o diretor era o reverendo Francisco Leonardo, meu sogro, e que era uma combinação de erudição e piedade, que ele conseguiu imprimir em várias gerações de pastores que passaram por aqui. Tive o privilégio de estudar sob ele durante os 4 anos. E, terminado o tempo, ele conseguiu um mestrado para mim na África do Sul, que foi também extremamente importante. Foi quando eu descobri a teologia bíblica, que me ajudou a mudar a minha pregação. Que o tipo de pregação, Macena, que era feito naquela época, era sermãozinho tópico de 3 pontos, com introdução, geralmente uma piada, uma história, 3 pontos em cima do texto, quando em cima do texto, e uma conclusãozinha, geralmente apenas de cunho moral, pouco cristológica. Mas eu recebi algumas influências, e uma delas foi o professor Lamberto Floor, que era um holandês lá na África do Sul, que me introduziu à teologia bíblica e o pensar biblicamente a escritura, a partir da teologia bíblica, me ajudou a formatar a maneira como eu prego, que é uma combinação de exegese, interpretação, homilética, aplicação. Mas eu devo isso ao seminário e, segundo, a teologia bíblica aprendida no mestrado, né? De lá, voltei para me tornar professor, depois capelão e depois diretor do Seminário do Norte. E a minha carreira como diretor foi abortada por um convite para ir para os Estados Unidos para fazer o PhD em Teologia Bíblica, em Novo Testamento. E completei o curso, aí voltei para São Paulo para servir no Andrew Jumper, que era uma das condições, né? E fiquei em São Paulo uns 20 anos. De lá, tive a oportunidade de servir a igreja na Universidade Mackenzie como chanceler.
diretor do Andrew Jumper, professor de Bíblia durante muitos anos, pastor da Igreja Suíça, pastor da Igreja de Santa Amaro, e por aí foi, né? Depois, Goiânia, também, né, professor no seminário João Manuel da Conceição, José Manuel da Conceição, depois Igreja Preteriana de Goiânia, primeira igreja do Recife. Pela terceira vez fui chamado para voltar lá, e foi lá que eu recebi o convite para ir para Orlando com 70 anos de idade. E me senti moço, tendo um desafio novo, alguma coisa nova para fazer, porque eu tinha feito praticamente de tudo. Fui presidente da JET, Junta de Educação Teológica, servi como vice-presidente da IPB em 2 mandatos, e de repente aparece uma oportunidade para fazer alguma coisa que eu nunca tinha feito antes, que é trabalhar com imigrantes, né? Trabalhar com imigrantes, exatamente. Novo desafio. Literalmente, é de fato algo novo. Acho que em 2002, Philip Jenkins publicou aquela tese dele, A Próxima Cristandade. E ele fez uma revisão agora em 2011, com alguns dados que ele precisou acrescentar. Eu lembro bem, né, que alguns pastores do Brasil perceberam a importância. Um deles foi o senhor. E esse é um tema caro, porque na turma do Andrew Jumper, que eu estava formando no MDiv, foi o senhor quem trouxe a palavra, a pregação, e o senhor mencionou essa questão do Sul Global. E uma das coisas que seria interessante, até pelo foco missionário que o SPN tem procurado imprimir desse movimento, o senhor compartilhasse com a gente essa visão de Jenkins, a maneira como ela em parte se confirmou, né, e como agora esse efeito evangelístico reverso, né, através de imigrantes tem acontecido, e que casa muito com a experiência do senhor na Flórida. Exatamente. Eu pude ver em loco, né, por assim dizer, a profecia de Jenkins se cumprindo, né? Ele percebeu com muita clareza para onde a coisa estava caminhando. E, de fato, né, o centro da cristandade tem lentamente se deslocado do hemisfério norte, Estados Unidos e Europa, para uma centralização mais em países abaixo do Equador. E isso envolve Índia, China. A igreja na China é muito grande, a gente não tem ideia por conta da falta de números, né, confiáveis. A Coreia, que a gente já sabe, a África, especialmente o norte da África, vem crescendo. Brasil, embora o tipo de evangelicalismo no Brasil, a gente questione algumas das práticas, mas há um interesse pela fé reformada bem visível dentro do Brasil. Isso tudo afetou, eu posso falar pelo que eu conheço, né, lá na Flórida, isso afetou muito a imigração brasileira na Flórida, porque a igreja americana ela está minguando, Marcelo e Zé Alberto. Ela está minguando. Todo ano diminui o número de pessoas que frequentam as igrejas. O número está diminuindo. E aumenta o número de desigrejados, de pessoas que não querem nenhum compromisso com a igreja, embora se declarem protestantes ou tenham alguma afinidade com o cristianismo evangélico. E as igrejas brasileiras, elas são pujantes, elas são grandes e elas são muitas. E, por exemplo, a igreja que eu fui servir lá, ela começou faz 3 anos com 20 pessoas, na sala da casa do pastor Samuel Vitalino. Hoje, 3 anos depois, ela tem 5 pontos de pregação, 600 pessoas e crescendo. Isso com imigrantes, André? Com imigrante, trabalhando com imigrante brasileiro. E o que é interessante, os americanos começaram a vir. Fura a bolha. Vieram e a gente tem que ter trabalho de tradução. A gente começou agora um trabalho no sul da Flórida, novo, já com 70 pessoas, parte americano. Então o culto ele já é feito com tradução ou simultânea, nós temos 2 tradutores muito bons, ou então paralela, né? E o que foi interessante é que esse ano nós conseguimos comprar uma propriedade que pertencia
a uma igreja americana, da Orthodox Presbyterian Church, OPC. Essa igreja é uma igreja linda, numa propriedade muito, muito bonita, e que cabe a nave principal, cabe umas 300 pessoas, mas tinha 50. Tinha 50, a igreja estava diminuindo, o que eles chamam de downsizing. Então, o que é que eles fizeram? Eles resolveram vender a propriedade para ir para outra igreja, para alugar um lugar, não é? A gente soube e nós nos apresentamos como uma comunidade de brasileiros que estávamos procurando um lugar, não temos dinheiro, não tinha dinheiro, mas nós precisávamos de um lugar como aquele. Eles ficaram tão entusiasmados com a possibilidade de que a igrejinha querida, amada deles, a igreja tinha 80 anos, a igreja, naquele lugar. A igreja dos pais e tudo, eles tinham um carinho pelo templo, por todas as coisas. A ideia de que poderia uma nova igreja chegar, uma igreja viva, uma igreja nova, fez com que eles fizessem condições que eu não posso nem mencionar aqui, condições especialíssimas para a gente poder adquirir a propriedade. E o ânimo deles, a alegria deles em ver isso aí. A denominação, só para continuar, Marcelo, depois vocês podem editar aí e diminuir o tamanho, né? Para vocês terem uma ideia, a denominação a qual a igreja pertence, a nossa igreja lá, que é a Bible Presbyterian Church, é uma igreja pequena, E hoje a Igreja Esperança, que é de imigrantes, que é a única de imigrantes, ela já é a maior igreja da Bible Presbyterian Church. Os pastores da denominação marcaram um encontro com a gente para vir, os americanos, né, vieram. Como assim, não é? O que é que está acontecendo? O que é que está acontecendo? Conta para nós, né? Isso aí. Interessante. E eu tive uma conversa com o Burke Parsons. Parsons é o substituto de R.C. Sproul, lá em St. Andrews. E é o pastor, que era pastor auxiliar na época que eu tive lá, mas agora é o pastor titular da igreja do Sproul, né, que já faleceu. Nós fomos jantar e ele me convidou para dizer o seguinte: olha, eu quero dizer que nós vamos colocar todo o ministério da Ligonier, do Reformation Bible College, que foi fundado pelo Sproul, St. Andrews, à disposição de vocês, porque eu creio que vocês são resposta de Deus para a nossa denominação, para as nossas igrejas. Porque nós temos consciência que nós estamos murchando e a gente não está conseguindo fazer nada para deter isso aí. E, de repente, vocês estão chegando com um ânimo novo e vibrante, e as igrejas estão crescendo, então conta com a gente. Eu gostei muito dessa abordagem dele. E esse grupo, Reverendo, é um grupo de jovens, pessoas já idosas? Tem de tudo. Tem de tudo. Você vai encontrar jovens que foram daqui para os Estados Unidos tentar a vida. Você vai encontrar jovens casados. Você vai encontrar gente de alguma idade já que foi porque já tinha família lá. Então, é uma variedade. A imigração é muito complexa. Quem está de fora não tem ideia da complexidade que é isso aí. Inclusive a questão de documento, de status, de vista. Tem mais de 100 possíveis maneiras de você obter um visto nos Estados Unidos. E nenhum fácil. Nenhum fácil. Interessante. E aí você tem que lidar com isso. Pastor de imigrante dos Estados Unidos é despachante, é mecânico, ele é médico, é socorrista, ele tem que ajudar, porque o imigrante às vezes não fala nem inglês, não sabe nem falar inglês, fica lá perdido e liga para o pastor: meu carro quebrou aqui. Onde é que você está? E lá vamos nós socorrer. A irmãzinha que o carro barreou a bateria e não sabe nem pedir socorro porque não fala inglês e uma série de coisas. Então, é diferente, completamente. É outra realidade. Ou seja, é uma história, né? É um evento totalmente novo, né? Isso. É uma história, um processo que está acontecendo. Jenkins, digamos, teve um insight, percebeu, né? Percebeu. E agora nós estamos aí no meio do processo, né? Da providência do Senhor nessa direção. Eu mencionei, Zé Roberto, a questão da Flórida, né, pela experiência do pastor Augusto, mas a gente já vê alguns sinais disso na Alemanha, né, através de pentecostais, algumas comunidades
holandesas se instalando na própria Alemanha também, descontentes com a maneira como a igreja alemã tem conduzido as coisas de uma forma um tanto liberal. E em Portugal, o Tiago Cavaco, né, e os próprios brasileiros também já organizando um sino de Portugal. Itália também tendo algumas movimentações assim. Então, de fato, né, é um encorajamento a essa missão reversa, como dizia o Jenkins. Né? A gente vê isso com muita clareza lá. Eu estava lembrando aqui, permitindo, reverendo Augusto, na primeira pergunta que a reverenda Marcena lhe fez sobre a importância do SPN na sua formação, na sua vida, né, ministerial. E eu achei muito interessante, né, quando o senhor relata de que, de uma forma ou de outra, antes mesmo de vir, já tinha um tipo de trabalho como evangelista, trabalho que estava sendo aberto, tudo e tal. E eu achei isso interessante porque o que é que tem acontecido em muitos casos? Pessoas que se sentem vocacionadas e que têm começado um tipo de trabalho assim, quando desafiadas a vir para o seminário para ter essa formação, ela não vê essa importância às vezes. Diz, não, eu já sei o suficiente, o trabalho já teve início, então... e quando o senhor fala isso, né, vindo da sua parte, isso é muito interessante. Isso. E isso me fez lembrar, né, conversando com um pastor amigo nosso, que o senhor conhece bem, missionário, ele disse, Alberto, eu errei quando imaginava de que, chegando naquele determinado local, Deus ia usar a minha vida de tal maneira que ia mudar aquele lugar para que as pessoas fossem alcançadas. E, de fato, ele usa da instrumentalidade dos seus servos. Mas eu esqueci de lembrar que antes de eu chegar ali, Deus na realidade já estava ali, né? No sentido de que às vezes a gente acha que somos nós que vamos resolver tudo, né? E aí o tempo, essa pressa toda faz com que a gente deixe para trás, né? Passos importantes. Então, assim, eu acho que seria interessante essa palavra sua, né, de encorajamento desses jovens, ou de quem quer que seja, independentemente do que está fazendo, vir para o seminário para ter essa formação. Isso, a gente pensa, na minha cabeça, seria perda de tempo. Olha aí. Passar 4 anos, quando eu podia passar esses 4 anos numa sala de aula, quando eu podia passar esses 4 anos no campo, evangelizando, pregando. Mas é como o meu sogro me diz, e dizia sempre, né, que todo mundo conhece esse adágio, você tem que recuar para poder saltar mais longe. Então, não seriam e não foram 4 anos perdidos, mas foram 4 anos de preparação para que eu pudesse saltar mais longe, como efetivamente, pela graça de Deus, aconteceu. No campo, se você não tem uma formação teológica, você não sabe articular o pensamento, você não vai ter resposta para as perguntas que as pessoas têm, especialmente na época da globalização e da democratização da informação. Você vai na rede social, você vai no chat GPT, você pega a inteligência artificial, você tem informações de todo nível, de todo tipo, e se você não consegue entender o que é que está acontecendo, você vai se tornar irrelevante. Você pode ter um trabalho importante, talvez, para atrair uma ou outra pessoa, mas na hora de formar aquela pessoa, discipular aquela pessoa, ensinar aquela pessoa a ser crente, servo de Cristo, você não vai conseguir. Então, a formação teológica é recuar para você saltar mais longe depois. Vale a pena. Vale a pena. A gente tem visto essa experiência aqui, Marcena, quando alguns alunos já trabalhavam com a Junta de Missões Nacionais na condição de evangelista, fazendo excelentes trabalhos em determinados campos, mas desafiados a vir para cá, e quando chegam aqui, afirmam isso. Como foi bom ter vindo para cá, não tem sido proveitoso esse preparo que a gente está tendo para poder melhor servir a Cristo também. E achei interessante a sua resposta quando o reverendo Marcena perguntou ali a importância do SPN na sua formação. Bênção de Deus. Reverendo, o senhor tocou num assunto muito importante, essa demanda do crescimento de imigrantes, como isso tem revitalizado, de certa forma, as igrejas no norte, também em outros lugares da Europa. Mas o senhor mencionou também esse fenômeno do desigrejamento. No caso brasileiro, já vem mapeado desde o censo de 2010. Leomildo Silveira dos Campos, né, fez uma observação com respeito a isso, mencionando
que os evangélicos não identificados provavelmente são os desigrejados. Salvo engano, é um texto em inglês, eu não vou recordar agora exatamente o nome do texto, mas é um livro recente, é o Grande Desigrejamento. Inclusive, são profissionais da área de estatística, né, que eles também têm mapeado essa sangria nas denominações mainline. Mas, por outro lado, algumas igrejas tradicionais, como a PCA, a OPC, a própria RCNA, mesmo de uma maneira mais discreta, e o caso da Bible, como o senhor tem mencionado, tem demonstrado um crescimento não tão rápido, mas consistente. Né? Ou seja, isso ainda se conecta também com a tese do Jenkins ali, da questão da influência da teologia conservadora. Eu sei que ele está falando mais do ambiente protestante, mas o ambiente católico a gente pode observar até esse movimento se espraiando para eles, porque os 2 últimos papas, o último veio do sul, veio da Argentina, então veio do sul global, embora com uma agenda mais Vaticano I, não a hermenêutica da descontinuidade. E enquanto que os primeiros sinais, né, do cardeal Prevost, agora Papa Leão XIV, né, tem sinais de uma guinada mais conservadora. Embora do norte, a vida dele foi no sul, foi no Peru. Peru. Né? Então, assim, essa aparente contradição, né, de desigrejamento, mas ao mesmo tempo uma influência do sul. O senhor teria algo a nos dizer sobre isso? Eu creio que o fenômeno do desigrejamento, ele tem... Primeiro, a gente deveria definir o desigrejar. Porque tem vários tipos. Né? Tem vários tipos. Perfeito. Você tem aquele que foi ferido numa igreja e que saiu da igreja disposto a não voltar mais. Perfeito. Isso acontece geralmente com as igrejas neopentecostais da teologia da prosperidade. O Paulo Romero, que ele tem um doutorado que foi obtido, se não me engano, no Mackenzie, ele escreveu um livro cujo título é Decepcionados com a Graça. E esse trabalho, Graçaí, é a igreja do R.R. Soares, que eu me esqueço agora o nome dele completo, a Igreja Mundial da Graça ou alguma coisa desse tipo aí. E ele fez um mapeamento, um levantamento sobre desigrejados, particularmente ex-membros da Igreja da Mundial da Graça do R.R. Soares. A Igreja Mundial da Graça de Deus, eu acho. É alguma coisa desse sentido aí, não é? E ele descobriu que a causa principal, quer dizer, ele informou, né, que a causa principal foi pesquisa de campo dele, foi a tese de doutorado dele, que a causa principal era promessa não realizada. Promessas feitas pelos obreiros, pelos pastores, de que eles seriam prósperos se fizesse campanha, propósito, plantasse uma semente, nada disso se realizou. E a pessoa ficou, então, decepcionada, saiu da denominação, achando que toda igreja é assim. A graça não obtida, né? A graça não obtida. Então, você vai ter desigrejados que estão feridos, que precisam ser tratados e orientados a respeito do que é uma seita, do que é uma igreja verdadeira, que ele foi vítima de uma seita durante um tempo. Isso aí. Então, você tem isso aí. Depois você tem o desigrejado, que é desigrejado porque não tem outra opção. Ele está aqui mesmo, pensando em Orlando, algumas cidades, nós recebemos um pedido de socorro de um pessoal. Deixa eu dar outro exemplo. Texas. Tem uma cidade só de cowboy brasileiro. Não sei se vocês sabiam disso. Olha só. A pessoa foi bem sucedido aqui como cowboy. Ele vai para os Estados Unidos, no Texas, para ser cowboy lá. Tem uma cidade com mais de 200 famílias só de cowboy brasileira. Alguns viraram reformados pela internet e me chamaram. Eu fui para lá. E eles disseram, pastor, venha plantar a igreja aqui, porque não tem aqui na região, não tem em lugar nenhum. O que é que a gente faz no dia de domingo? A gente fica
reúne um grupinho e a gente fica assistindo pela internet alguma pregação sua e de outros pastores e tudo mais. Não tem igreja. Então, eles estão desigrejados, eles não estão debaixo de um conselho, de um pastor, não tem a celebração da ceia, não tem os meios de graça que são ordinários, né, parte da vida da igreja. Então, eles são desigrejados porque não tem outra opinião. Meu medo é o desigrejado teológico, é o ideológico, aquele que é contra igreja organizada, diz que a igreja é uma instituição humana, eu sou igreja, eles dizem, eu não preciso de me congregar, eu sou templo do Espírito Santo, então desse pessoal é que eu tenho medo. Então, o que está crescendo, a gente tem que ver o que é que está crescendo entre os desigrejados, que seção, né, que setor está crescendo. E para poder a gente fazer um diagnóstico correto, né, e dizer o que é que pode ser feito para corrigir isso aí. Eu tenho a impressão de que a razão, o segmento que mais está crescendo não é o segmento que não tem onde congregar e não é o segmento dos que foram feridos, mas é exatamente esse segmento do teológico, né? O pessoal que... A igreja perdeu relevância. Infelizmente, ela perdeu relevância. E com a chegada da pandemia e com o uso das redes sociais e das transmissões, então isso ficou acelerado ainda mais. Contribuiu, né? Contribuiu, isso. É interessante, viu, assim, né, essa questão. Eu estou falando, lembrando disso, porque quando estava terminando meu doutorado em Ciência da Religião, esse grupo de desigrejados, né, que não tem vínculo denominacional, necessariamente ele não é aquela pessoa que deixou de crer, né? Ele cria, alguns desses criaram uma própria agenda de pertencimento. Às vezes, num domingo no X, ele vai para aquela igreja, porque gosta daquele pastor, vai no domingo seguinte para aquela outra igreja, mas ele não quer comprometimento com a igreja local. Isso aí. Então tem esse grupo também. Tem esse grupo também, isso é verdade. Reverendo, nós conhecemos o pastor por seu poder de síntese, clareza, exposição das Escrituras. E o irmão tem abençoado muito as nossas vidas. Deus tem usado poderosamente o pastor dessa forma. E o senhor lançou um livro, Confissões, né, de um pregador, que a princípio, pela capa, alguém pode imaginar que é um livro sobre... Autobiográfico. Isso, um autobiográfico. E, na verdade, é um livro de homilética. Claro, o senhor conta algumas experiências pastorais do senhor, mas eu lembro, em um dado momento, quando a gente estava naquela onda, né, de crescimento do calvinismo no país, né, e recebendo pessoas egressas nas nossas igrejas sedentas de Bíblia, eu lembro bem que o senhor falava da importância da pregação expositiva. O irmão podia desenvolver esse assunto com a gente? Sim. Eu creio que esse crescimento do interesse pela fé reformada, ele parte não da fé, do interesse pela fé reformada em si, mas pelo interesse na pregação expositiva. Explico. Membros de seitas, igrejas neopentecostais, ou mesmo até igrejas pentecostais, eles, dominicalmente, às vezes que eles têm reuniões, o que eles veem é pastores que vão no púlpito para contar experiência, para fazer revelação, para fazer profecia, citar chavões costumeiros, fazer apelo para doação, fazer apelo para campanha, para propósito, mas de Bíblia não tem nada, ou muito pouco mesmo. Então, isso é típico do púlpito neopentecostal e das igrejas pentecostais, onde não há ênfase na pregação da palavra de Deus. Você assiste o culto, não tem exposição bíblica, não tem informação bíblica. Então, os membros dessas igrejas, quando houve a pandemia, ficaram privados de se encontrar, foram para a internet. E lá encontraram pregação. Lá encontraram o ministério de vários pastores, e o mais proeminente é o reverendo Hernandes Dias Lopes, que tem um ministério de pregação extraordinário, uma penetração profunda. E eles ficaram encantados porque nunca tinham visto isso. Houve um êxodo
que numa das maiores seitas do Brasil, que é a Congregação Cristã do Brasil. Isso Teve um êxodo. Só na minha igreja, lá em Orlando, nós temos mais de 60 egressos, ou mais, acho que tem mais. E ex-anciãos, gente que era da liderança, né, que saiu da liderança. Eles disseram que, quando as igrejas fecharam na pandemia, foram para a internet e encontraram esses pregadores. E aí começaram a conferir com aquilo que eles ouviam lá e tem alguma coisa errada aqui. Passaram por um trauma, porque para sair de uma igreja dessas é um trauma, porque são ameaçados no sentido de que Deus vai castigar, tudo vai dar errado, não sei o quê. E eles acabaram saindo. Bom, tudo isso para explicar que o primeiro contato é com a pregação expositiva. O próximo passo é eles descobrirem que a pregação expositiva ela está ligada a um sistema doutrinário de interpretação chamado fé reformada. E aí eles vão começar a descobrir, vão começar a se interessar por isso aí. Alguns vão mais além e se tornam reformados. Outros ficam namorando, eles abraçam a soteriologia reformada, a famosa tulipe, não é? Os 5 pontos do calvinismo, mas preservam o culto pentecostal ou o culto sectário que eles estavam acostumados, não é? Então eles ficam num dilema, eles não são reformados no sentido, embora eles abracem a soteriologia. Mas falta a eclesiologia, falta o culto, falta uma série de outras coisas que a fé reformada é muito mais do que somente os 5 pontos do calvinismo, né? Então, tem alguns que fazem a conversão completa, outros que ficam intermediários ali e desigrejam, porque não podem mais voltar para a seita de onde eles saíram, a igreja de onde saíram, e também não se acostumam com a igreja, por exemplo, presbiteriana, batismo dos filhos dos crentes, não tem manifestação de línguas durante o culto. Então, o culto é mais tranquilo, né? Meio frio na opinião deles. E aí eles não ficam imprensados, perdidos no meio ali. E é outra forma de desigrejamento também. Bom, mas muitos acabam fazendo o caminho completo. E é isso. Se permite aí um minutinho nisso aqui, isso mudou, inclusive, a nossa maneira de receber membros lá em Orlando. A forma tradicional presbiteriana é que se alguém se apresenta como quer ser membro, a gente manda para a classe de catecúmenos, onde a pessoa aprende as doutrinas durante 6 meses, 1 ano, e no final a gente batiza e recebe. Nós lá entendemos que é o contrário. É o contrário. Porque o pessoal que está vindo é o pessoal de seita, é o pessoal que vem de igrejas assim detonadas teologicamente, não é? Então, a gente faz o contrário. A gente primeiro vê se ele é crente, examina. Quero ser membro da igreja. Tá. Você crê no Senhor Jesus? Crê. Você entende o que é isso? Entendo. A Bíblia é a palavra de Deus para você? É a palavra de Deus. Você promete se sujeitar à nossa autoridade enquanto a gente estiver firme na palavra de Deus? Prometo sim. Batiza. Recebe o mesmo. Agora você vai ser treinado nas doutrinas da graça, na sua vida. Como é que você vai mudar? Por que isso é vantajoso? Porque isso me dá autoridade. Ele é membro da igreja. Eu posso chegar como pastor, como conselho, chamar e dizer, olha, isso aqui você tem que mudar. Isso aqui você tem que mudar de atitude, de crença e tudo mais. Porque a outra forma, ela não funcionaria. Não daria. A pessoa ia passar 6 meses na esperança de ser... Não vai, é muito dinâmico lá. Assim, é outro aspecto. A igreja tem que acolher, porque lá a igreja é a família, a casa, é a referência que a pessoa tem. O imigrante, ele chega lá sem laços. E a igreja tem que ser uma igreja acolhedora. Se não for, pode ser bíblica ou o que for. Se ela não for acolhedora, se não tiver almoço para todo mundo, se não tiver um pastor que viva atrás, na casa dele, resolvendo os problemas e tudo mais, não vai atingir ninguém. É outra realidade. Eu nunca tinha feito isso. Isso. Pastor, em cima disso, considerando que nossa casa tem preparado pastores, provido a educação teológica e, ao mesmo tempo, instigado eles a todo o cuidado, né, pastoral, que conselho o senhor daria a eles
a esses nossos seminaristas no tocante a essas novas experiências e a importância da pregação expositiva nessa era de tanta distração digital? Bom, naturalmente, né? O que eu vou falar é aquilo que eu creio que é o mais importante que está faltando na igreja evangélica hoje, que é pregação bíblica, pregação expositiva. Eu não creio que a pregação expositiva é a única maneira de pregar, mas eu creio que de todas ela é a melhor. É aquela que melhor cumpre a ordem que Paulo deu a Timóteo: prega a palavra. Na pregação expositiva, o sermão está no texto. Em todas as outras formas, o texto está no sermão. Então, pregação expositiva, por excelência. Não é a única forma. Vide Spurgeon, grande pregador, homem usado por Deus, mas não era expositivo. Não é expositivo. Mas usado por Deus, de forma extraordinária. Então, eu diria que focasse na pregação expositiva, desenvolver seu próprio método, porque pregação expositiva não é um método, é uma abordagem, é uma atitude que você tem para com a Escritura. A Escritura é a palavra de Deus. A igreja veio aqui para ouvir a palavra de Deus, não veio para ouvir minhas experiências, minhas histórias, minhas ideias. Então, meu dever é estudar essa palavra, entender o significado dela e transmitir de maneira clara e direta para a consciência dos meus ouvintes. Então, uma vez que o candidato, uma vez que o seminarista, aquele que pretende ser pastor, ele tem essa perspectiva, o ministério dele vai focar nisso aí e eu creio que ele vai ser muito usado. A última coisa nessa área, Marcelo, que eu queria dizer é o seguinte: nós somos conhecidos pela excelência do ensino. Muitos seminários de outras denominações, eles vão buscar pastores presbiterianos para ensinar, porque nós damos uma formação boa. De tudo que é disponível no Brasil, a formação dada pelos seminários presbiterianos, sem dúvida, é a melhor. Eu não tenho dúvida disso. O problema é que, às vezes, o seminarista, o pastor, ele sai do seminário, já pastor, e ele esquece de que ele tem que falar para a Dona Maria, que está sentada no primeiro banco, que segunda-feira vai estar vendendo pastel na feira. O risco que ele corre por conta da super preparação é ele falar, dar um tiro que passa por cima da cabeça dos ouvintes. Não atinge ninguém, porque ninguém entendeu o que é que ele está falando. Ele está falando de teologia, está trazendo ideias elevadas que somente seus colegas entenderiam. E esquece de falar para o povo. Tem que falar para o povo. Então, esse é um desafio muito grande para o pastor presbiteriano, com a formação que ele adquire aqui. É sair e falar simples, trazer a boa teologia de maneira clara, simples para as pessoas. Senão, está tudo perdido. Realmente, aí foi um tempo perdido, se ele não consegue alcançar as pessoas que estão ali na sua congregação, que são pessoas que vão para ouvir a palavra de Deus, né? E depois acabam ouvindo um ensaio teológico. É verdade. Que a maioria deles não vai entender, não vai fazer sentido para eles. É aquela velha máxima: ler o texto, expor o texto e aplicar o texto. Aplicar o texto, exatamente. Isso. São 3 pontinhos simples. Se não me engano, é o Carson que disse isso em Pregação Expositiva, um artigo que ele tem. E é exatamente isso aí. O reverendo Marcena, como complemento, né, do que você perguntou, reverendo Augusto, além desse conselho, né, pastoral em relação à relevância da pregação expositiva na vida do ministro, trazendo para o lado prático, a vida prática desse ministro, quais são os cuidados que ele não pode nunca esquecer? Certo, muito bom. Eu vou começar a dizer o seguinte: se você prega expositivamente e aplica, você já resolveu metade dos problemas da congregação e das dúvidas que eles têm. Então, pela pregação, você já consegue, pela aplicação, você já consegue resolver um monte de coisa. Exemplo, os puritanos, o sermão puritano, ele durava 2 horas. A primeira aula, na primeira parte, ele fazia uma exposição bíblica, e na segunda parte vem o que eles chamavam de usos. Quais são os usos que eu faço desse sermão? Casos de consciência.
como ele só encontraria a sua congregação no outro domingo, quando muito, zona rural, pessoal morando em fazenda, espalhado, vindo de longa distância, tudo. Então ele tinha 2 horas para atender a congregação. Por isso, metade disso aí era usado nos usos, problema de consciência. Agora, depois que ele explicou, né, o texto diz, agora vamos ver como é que essa palavra se aplica a você que é casado. E subponto, como é que se aplica a você que é casado e tem filhos? Terceiro subponto, você que é casado, tem filhos e os filhos estão desviados. Então, todo mundo saía da igreja levando a paulada na cabeça. Não saía ninguém que não tivesse a sua situação contemplada. Então, pela pregação expositiva aplicada, você já resolve boa parte dos problemas, tira dúvida do pessoal. Em seguida, tem aqueles casos de alta manutenção, né? Porque tem crente de alta manutenção, que você precisa realmente estar o tempo todo ali. Visitar, tratar, preparar uma equipe, dependendo do tamanho da igreja, você sozinho não dá conta. Tem um trabalho do Tim Keller, que eu acho que seria muito importante para o seminário, é que ele mostra como a maneira de administrar a igreja muda a partir de determinados números. A igreja até 100 membros, um pastor só. Ele é pai, pastor, conhece todo mundo, chama pelo nome, beija, vai na casa de todo mundo, toma café com todo mundo. A igreja cresce para 200 membros. Ele não consegue mais. Isso é interessante. Não faz mais isso. Já aconteceu aqui no seminário, na cena, na apresentação da turma. A gente está falando de seminaristas, que estão no Ministério Pastoral, em que um seminarista apresentou-se, eu sou da igreja tal. Aí o outro, que também estava na mesma sala, aí olhou, tu é da igreja tal, eu sou de lá também. E eles não se conheciam. Pois é. A cada dobrada de membresia, à medida que a igreja cresce, o pastor muda a função dele. Ele vai chegar a um ponto, se a igreja crescer muito, passar de 1.000 membros e tudo mais, que ele vai ser um pastor executivo. Ele não visita, porque não tem como visitar, ele não vai na casa dos membros, mas ele tem uma equipe que ele gerencia e que ele ordena e orienta que tipo de ministério vão fazer, tem encontros com o staff da igreja e tudo mais. A distância dele do povo vai aumentando à medida que a igreja cresce. E o ministério dele muda mesmo. E é claro que a cada mudança dessa você perde membros. Nós perdemos vários membros lá na Esperança quando a igreja passou de 100 para 200. E aí a gente não podia mais estar na casa de todo mundo, tomando café e tudo mais. E gente que saiu dizendo, a igreja não é mais a mesma. O pastor não é mais o mesmo, não vai mais em casa. Não é que não. Eu fiquei doente e ninguém foi me visitar. Mas a gente não sabe. Antes, quando era 100 membros, quem ficava doente, a gente sabia. Com 200 membros, 250, 300, o membro fica doente. Se ele não disser que está doente e precisa de visita, não tem como saber. Então, vai mudando. É importante esse artigo do Tim Keller, acho que seria muito útil aí. Keller foi plantador de igrejas, não é? O expansor de igrejas, ele tem muita experiência. Um visionário, né? Ali em Manhattan, aquela região difícil de plantar igrejas. Eu tive uma vez lá na igreja dele, foi uma experiência emocionante. Agora, quando só eu perguntei desse cuidado pastoral, eu estava querendo também aquela questão para o próprio pastor, por exemplo. De repente você tem um pastor que é excelente para a igreja. É aquele pastor que fica até meia-noite ou até mais aconselhando, tem lá uma filha esperando ele e tem uma família em casa esquecida. Então era mais nesse sentido também que eu queria que de repente se eu pudesse lhes ajudar. É o velho caso, né? O pastorado é a profissão, vamos chamar de profissão, o pastorado é a profissão mais solitária que existe. Porque você tem medo de abrir seu coração, porque você está se expondo, e a única coisa que o pastor tem é a reputação dele. É a única coisa que ele tem. Então, se ele perder a reputação dele, acabou o ministério dele. Acabou. Então, ele tem medo de abrir-se, ele está passando por angústia, problema em relacionamento com a esposa, o problema financeiro, o problema de dúvida. Ele tem medo de se abrir porque aquilo pode vazar. E se vazar, ele perde a reputação dele, perde o nome dele, a credibilidade. Então, ele precisa encontrar gente com quem ele possa conversar.
Lá na Igreja Esperança, nós somos 2 pastores, 3 com o Sammy Anderson, que é pastor numa congregação em Tampa, Neil e Felipe. Nós somos 4 pastores. E o Jorge, que é de uma igreja americana, de uma BPC americana. Toda terça-feira, toda terça-feira a gente se encontra às 9 horas para tomar café na Seabra, que é um armazém brasileiro, lá no coração de Orlando. A gente se encontra, bate papo, conversa e abre o coração. E conversa. Somos amigos, confidentes, podemos dizer assim. Isso tem sido uma bênção para mim. Bênção para mim, bênção para os outros. A gente conta os problemas que a gente está passando, as dificuldades, pede orações e se abraça, ri. É a manhã toda nisso aí. Então isso renova, ajuda, fortalece. Eu tenho amigos, eu sei que tenho amigos se eu precisar. Esse é o sentimento de todos. E eu sugeriria isso. O pastor tem um grupo de pastores com quem se encontrar regularmente. Eu sei que não é fácil, mas é o caminho para você não se sentir só e acabar sendo vítima do estresse do ministério e de outras coisas que nos rondam constantemente, né? O Senhor tem nos dado essa graça aqui, né, Marcelo? Isso, Por exemplo, nós, depois da aula, apesar de cansado, apesar do final de semana de compromisso com a igreja, etc e tal, quando nós nos reunimos, saímos eu, Macena, Reverendo Vitor e outros irmãos assim, esse é o sentimento de que aquele momento ali é uma terapia para a gente. Ótimo. Que tem sido assim. Você tem nos abençoado muito bem. Isso é muito útil. Pô demais. Eu cheguei como estrangeiro, vim de Fortaleza para cá, né? Ele chegou dizendo que era americano, não entendi. Então, eu ganho uma família, né, aqui em Pernambuco. Reverendo, eu sei que seu tempo está avançado, não tem compromissos, e eu queria aproveitar nesse momento para externar a minha mais sincera gratidão, né, pelo irmão estar conosco. Nós sabemos que as palavras que foram aqui colocadas, o nosso diálogo, são sementes que vão florescer certamente no coração, não só dos jovens seminaristas, mas daqueles que estão já também na lide do ministério, né? E reitero, né? Muito obrigado e rogamos ao Senhor que abençoe muito a vida do pastor, esses novos projetos, e tão logo, espero que seja breve, viu? O senhor cumpra a sua missão em Tampa, e ali em Flórida, e volte para cá, Brasil. Quem está com muita saudade do senhor, viu? Obrigado, obrigado. Obrigado pela oportunidade de voltar ao SPN e ver como tem crescido e ampliado as instalações, o alcance. Tenho sabido de que as turmas mais recentes têm crescido, né? Que é muito pouco. Essa última turma agora, desse ano, nós estamos com 28 alunos. Muito bom, muito bom. Graças a Deus por isso. Oro que Deus continue a manter e usar o SPN como sempre. Amém. Muito obrigado aí pelo seu carinho pelo SPN sempre. A gente tem agora, acho que vai na 7ª edição, se não me falha a memória, o CTM. E a Reverendo Adriano, presidente da Jurete, sempre esteve à frente, né, nos ajudando. E agora a continuidade dele, a gente sabe que isso tem a sua participação lá no Decisão para vir para cá, aqui para o Nordeste. Então, não só isso, tantos outros feitos do SPN tem ali a sua participação e a gente só tem que agradecer. Amém. Muito obrigado. Só lhe deu glória. Amém, amém, amém. Amém. Você, nosso ouvinte, nosso espectador, lembre do seguinte: desde 1903, o Seminário Presbiteriano do Norte tem formado pastores com raízes da palavra e sempre procurando frutificar para o reino de Deus. Não esqueça do nosso lema: fidelidade às Escrituras, excelência do ensino e compromisso com a missão. Você que acompanha essa mídia pelo Spotify, não esqueça lá de marcar as estrelinhas. E você que se acompanha pelo YouTube, se inscreva no canal, ative o sininho, e assim a gente ajuda a compartilhar essa teologia reformada. Nós vamos encerrar com uma oração. Só lembrando, na realidade, o SPN começa em Garanhuns em 1889. 1899.
Então, a gente tem aí, estamos indo para 126 anos, 126 anos. pela graça de Deus, onde é interessante que durante esse período, reverendo, nós tivemos 30 diretores. Aí está ali o reverendo Francisco, que o senhor muito usou aqui, continua usando, Eu estou usando 96 anos. e assim, sua participação também, e tantos outros que vieram depois, reverendo Lutero, reverendo Marcos André Marques, Eduardo Magalhães, reverendo Stefano, e tantos outros homens de Deus que passaram por aqui. Então, o seminário só tem que agradecer a vocês aí por tudo. Também. Reverendo, o senhor pode orar pelo nosso seminário, orar por nós? Oremos. Pai amado, desde o tempo das escolas de profetas do Antigo Testamento, o Senhor tem levantado pessoas que preparam outras para a continuidade do ministério aqui nesse mundo. Te damos graças pelo SPN, pela quantidade de pessoas que por aqui passou e que foi abençoada pelo Senhor. Nós agradecemos a sua atual liderança e nós pedimos que o Senhor continue a usar para a tua glória na formação de jovens comprometidos com a tua palavra, para a pregação do Evangelho. Em nome de Jesus. Amém. 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 Obrigado, reverendo, mais uma vez. Agradeço. Sua coxinha está ali.